Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs aqui presentes e os que estão acompanhando esta celebração pela web rádio Mãe Imaculada, pelo canal do YouTube, transmissão pela internet e também pelo som externo da nossa matriz. Chegamos a este 30º domingo do tempo comum e, não diferente dos últimos domingos, percebemos a constante atitude de perseguição de algumas classes religiosas a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Estamos vendo as tentativas de ter condições de formar provas, conteúdo para que fosse preparado todo o processo de condenação de Jesus. Aí nós vamos vendo que isso não foi só um momento, não foi só uma parte. Jesus foi perseguido o tempo todo e até hoje ele continua a ser perseguido. Estar em guerra, ninguém vai procurar Deus para, de certa forma, se fortalecer de forma a enfrentar o outro, não é isso. Mas normalmente quando você coloca os pés para servir, o mal quer lhe puxar para trás, as perseguições começam a aumentar, dentro de casa as incompreensões, as ideias diferentes que se confrontam, as bandeiras, as atitudes, as formas de pensar diferentemente. Tudo isso faz com que a gente saiba com certeza que servir a Cristo é uma tentativa muito grande, primeiro de uma decisão, mas também de enfrentar o que é humano. A diferença é que quando a gente coloca os pés para servir, Deus percebe esta ação e se Ele já não nos abandona em nenhuma situação da vida, percebendo que nós estamos para servir, com certeza a força que dele vem, o apoio que dele emana, nos ajudará a passar por todas as adversidades da vida. Então, servir a Deus é uma forma da gente apresentar a Ele dons que nós temos, mas também da gente ir se preparando, se defendendo com aquilo que é bom, salutar, edificante, positivo. Assim sendo, ser cristão é desafiador. Se o próprio Cristo foi perseguido, imaginemos nós. O problema é que muitas vezes a gente percebe a situação e não se afasta, ou não tem condições de decidir por aquilo que é de Deus. A facilidade do mundo é muito grande e a gente se deixa levar por ela. Esses dias eu estava refletindo e me preocupando em relação a isso, como a gente se torna presa fácil para o mal. O mal sabe as fragilidades nossas, as nossas fraquezas, sabe, por exemplo, a porta da nossa abertura para que ele haja. Ele sabe, por exemplo, quando você tem inclinação para uma coisa, para outra, ele sabe. E aí, esses dias eu pensei muito sobre esta questão. Quantos de nós, quando esse período de pandemia começou,
ficamos apavorados, alguns questionando a Deus, a fé fragilizada, e ficávamos como que preocupados, inquietos. E agora eu vejo o quanto a gente continua sendo presa fácil para o mal. Depois de tudo isso, depois de tantos livramentos que Deus nos deu, eu mesmo agradeço a Deus por estes 7 meses de pandemia. Fiz agora o meu segundo teste e graças a Deus nem tive nem estou. Mas eu acredito que a gente precisa dar um passo significativo para a nossa vida, valorizar a vida. Deus nos deu até agora uma nova chance de viver e tem muita gente que ainda não conseguiu compreender isso. Tem muita gente que ainda não compreendeu que a vida é melhor quando a gente consegue viver a característica do amor. Padre, o amor é difícil. Claro, todo tesouro é difícil de achar. E se você acha fácil, vai fácil. O amor é construção, é paciência, é tolerância, é abertura, é respeito a outra pessoa. Por isso que Jesus dá a resposta a esse grupo tão ferrenho e opositor a ele. Os saduceus tinham noção, mas eles queriam testar para ver o que é que Jesus ia dizer. E Jesus dá a resposta firme. Amar a Deus, todo mundo sabe, eles sabiam também. Mas ele acrescenta, amar o próximo como a ti mesmo. Ah, como é difícil. Eu digo por mim, eu acho que para vocês nunca foi fácil e não vai ser. Quem é o próximo? O próximo pode ser um filho que a gente muitas vezes já desprezou, não diz mais nada, cansou. O próximo pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, que você também está vivendo de aparência. Não tem coragem de tocar na ferida para resolver problemas. O próximo pode ser alguém da comunidade, pode ser um irmão, pode ser... Quem é o próximo? Você sabe, e eu também, quem são os meus próximos. E quem são aqueles que precisam deste amor? Não é amor humano, de pessoa a pessoa, no contexto de sentimento, marido e mulher, esposa. Não é amor de pai e mãe, é amor, característica de Deus, que ama a todos. Vocês acham que Deus não conhece a gente? Ele sabe quem somos. Deus não tolera o pecado, mas salva o pecador. Este é amor. Um pai, por exemplo, que vê o filho indo pelo caminho errado e ao invés de dar um exemplo, estender a mão, o condena e o exclui. Isso é uma falha muito grave, porque você deixa de viver a experiência do amor. Eu falo pai, mas fala um contexto amplo, pai, mãe, qualquer pessoa. Esses dias o Papa foi criticado porque simplesmente disse: vamos respeitar o outro, independente da opção que ele faz, da situação que ele esteja. Ele é filho de Deus. Se nós como cristãos começarmos a dizer, esse grupo é melhor do que esse, eu fico perguntando qual grupo eu estou, porque eu não sou juiz de mim mesmo, e nem você é, ninguém pode ser. Tolerar, no contexto da abertura do sentido de acolhimento, não significa absorver tudo, mas uma coisa a gente tem que entender: ninguém é tão perfeito, eu disse aqui várias vezes, para dizer você está errado e eu estou certo. Eu já errei muito na vida, continuo aprendendo nos meus erros e não posso ser juiz de ninguém, porque se formos olhar bem, Cristo acolheu muitos e todos que a sociedade e a religião do tempo não queriam. A igreja hoje, já disse aqui outras vezes e repito, passa por uma situação muito difícil, de cristãos falsos, na minha opinião, que não querem entender o sentido da misericórdia, que querem ser juízes de pessoas, mas quando é em relação à sua vida, não tem uma moral para falar do outro, porque vive na obscuridade, vive na mentira, vive passando a ideia de uma santidade que não tem, e cobrando a postura dos outros que não faz. Deus sabe o coração de cada um.
Amar a Deus e amar o próximo. O mundo está cansado. Há quem defenda, e eu respeito todas, vocês sabem disso, minha postura sempre foi. Mas eu não posso dizer, vamos amar a Deus e vamos matar o próximo. Eu não posso dizer, vamos amar a Deus, vamos excluir um grupo. Vamos amar a Deus. Não, está errado. Estamos usando o nome de Deus em vão. Não foi isso que Jesus fez. Não foi. Agora queremos passar uma ideia de puritanos, que nós, infelizmente, sabemos que não somos. Eu estou cansado desta ideia de divisão, isso só acaba com a sociedade, com a igreja, com a família. A família da gente está se acabando por divisão, por desentendimento, por ideias de que eu sou mais importante e todos têm que seguir o que eu quero. Parece que ninguém quer ter a ideia do contraditório. Isso é muito ruim. Isso é horrível para todos nós. A pessoa pensou diferente, tudo bem, não aceite, talvez você não queira, mas respeite, ele tem direito de ser diferente. Vocês perceberam que no grupo dos 12, nenhum deles, eles eram iguais. E Jesus sabia disso. Nenhum deles eram perfeitinhos. Jesus sabia disso. Mas o bonito do grupo dos 12 foi a capacidade deles mudarem o bruto para o lapidado. Só um se perdeu porque se deixou envolver pelo dinheiro. Mas todos os outros depois deram um banho de percepção do Evangelho, morreram por Cristo, deram sangue, reverteram a situação. Não é o fato de estar errado, é exatamente a nossa incapacidade muitas vezes de mudar, ou às vezes de estender a mão para ajudar o outro a sair de onde está. Eu acredito que o mundo será melhor quando a gente parar de colocar quem é perfeito e imperfeito, porque só Deus pode fazer esse julgamento. Agora, o que eu posso fazer é fazer o bem, é observar os mandamentos de Deus para criar em mim condições de uma vivência cristã mais autêntica e mais perfeita diante de Deus. Diante dos homens, não. Eu não me preocupo em ser padre perfeito diante de ninguém aqui, de ninguém. Minha postura é diante de Deus, porque eu posso passar uma ideia perfeita e vocês disserem, olha como padre, mas Deus sabe tudo, sabe das minhas falhas. E aqui deste lugar, eu nunca disse que era santo, nunca disse que era perfeito. Eu digo sempre, estou do lado de vocês, caminhando, caindo e se levantando, mas sei que preciso perseverar todo santo dia.